essa aqui. Você vai ver que são questões mais conceituais, muito mais qualitativas, né? Você tem que entender as palavras, entender a ideia geral, do que quantitativo, de ficar fazendo continha, de importar um valor numérico aqui. Aqui eu diria que é algo intermediário. Essa primeira questão, 2021/2, fala o seguinte: considere uma força que atua sobre uma mala. Tá? Então vamos lá, eu tenho uma força, eu tenho ela atuando sobre uma mala. Aí você começa a imaginar, como eu sempre digo, já começa a imaginar a questão. Tá, beleza. Eu não sei para que lado aponta essa força. Inicialmente vou colocar aqui, vou chamar de F, cujo módulo vale K. Então o módulo dessa força vale K. Despreze o atrito, então não tem força de atrito. Saiba que a mala é arrastada sobre uma superfície lisa e horizontal. Acho que nada disso vai fazer relevância para a pergunta final. Tá? Então não tem atrito, está sendo arrastada aqui. A componente horizontal da força não poderá assumir. Então é o seguinte, já que ele está falando sobre a componente horizontal da força, vamos pegar um caso em que ela está na diagonal, que fica mais fácil de ver. O caso em que ela está na horizontal, a componente horizontal é ela própria, é quando ela vale o próprio K. Mas se ela não estivesse na horizontal, ela estivesse na diagonal, por exemplo, o que eu faria para ver a componente horizontal? Eu iria decompor, né, e iria fazer aqui os vetores. Essa aqui é a F, né? Esse aqui é o Fx. E esse aqui o Fy. Tá? Aí dependeria desse ângulo de inclinação. Mas a única coisa que tem que saber nessa questão, ou de perceber, acho até de prática de exercício, é que a intensidade das componentes de uma força nunca é maior que a própria força. O que eu quero dizer, a intensidade de um vetor é medida pelo seu comprimento. O comprimento dos vetores, que são as componentes da força, componente horizontal e vertical, sempre vão ser menores do que o comprimento, que seria a intensidade da própria força. Porque o vetor é definido pela direção, sentido e intensidade. A intensidade é representada pelo comprimento do vetor. Quanto mais comprido, mais intenso ele é. Tá? E você pode até pegar aqui, ó, você sabe que o Fx, digamos que esse ângulo aqui é o θ, né? Outra maneira de olhar, você vai ver que o Fx é o F vezes o cosseno de θ, né? Porque ele é o cateto adjacente aqui. Lembra? Quando você quer decompor uma força, basta você fechar um triângulo com elas. Por exemplo, você desloca o Fy para cá, fecha um triângulo retângulo. E se aquela força faz o papel de cateto adjacente ao ângulo que você está analisando, ela é F cosseno, que é cateto adjacente pela hipotenusa, lá da trigonometria do triângulo retângulo. E o Fy é F seno. Mas o que eu quero mostrar aqui é que é uma outra maneira. A primeira é observar, até por cálculo, por exemplo, que com certeza, né, eu posso afirmar que Fx é menor que F e que Fy é menor que F. Cada componente é menor do que a força que originou em intensidade. Observe que eu não pus a flechinha. A intensidade, o comprimento. Uma forma seria essa, perceber que o Fx é F cosseno, e cosseno é sempre um valor o que? Menor que 1. Né? O cosseno vai ser de menos 1 a 1. Tá? Menor que 1, então se eu pego um número e multiplico por um valor menor que 1, o que acontece? Você diminui, o resultado dá menor do que esse número que você multiplicou. Essa era uma maneira de ver. Então, isso já mostra que o Fx é sempre menor que o F, porque ele é F vezes cosseno, e o Fy também é sempre menor que o F. Outra maneira era você perceber que isso aqui é um triângulo retângulo, e o maior lado do triângulo retângulo é sempre quem? A hipotenusa. Fx e Fy são catetos sempre quando você decompõe, e os catetos são sempre menores em comprimento que a hipotenusa, logo a intensidade de Fx e Fy é sempre menor que a de F. Bom, dito isso, era só olhar então como F vale K. Ele pergunta, a componente horizontal não poderá assumir qual valor? Ela não pode assumir um valor em que ela é maior que a intensidade do F, que é K. Então tem que achar a alternativa em que a resultante, que o valor é maior que K. Aqui de cara você já bate, aqui ó, K, alguma coisa mais K.
né? Positiva. K somado qualquer coisa positiva dá maior que K. Então já viria aqui e marcaria D. E acabou a questão. Por didática, você pode vir aqui e fazer a conta dos outros. Ó, isso aqui, 1 sobre 2 é 0,5 de K. Menos 0,1 de K. Isso aqui vai dar 0,4. Pode, tá ok. Né? Ela pode ser o valor. Ele quer saber onde não poderá assumir. Né? Aqui vai dar 0,4 de K. 40% de K. Pode ser. A componente tem que ser menor que o K. 1.389 menos 1 dá o quê? 0,389 de K, ou seja, 38,9% de K. Pode ser. O próprio K pode ser, sim, se F for horizontal, se F não estiver na diagonal, se a força F estivesse assim na horizontal e ela é igual a K, a componente horizontal seria a própria força. Então ele pode sim, essa aqui talvez confundisse alguns, ela pode assumir o valor K. E aqui 0,95 é 95% de K, pode, só tem que ser menor que K. Agora, K somado com meio K vai dar um K e meio, isso é impossível. A componente tem uma intensidade maior do que a força de onde ela surgiu, né? Então, por isso, qual é a força que a componente horizontal da força não pode assumir qual valor? Não pode assumir o valor D.